usa o rei com o nome de Ciro para libertar o povo de Israel. Mas a história de Israel, irmão, ela é marcada por tragédias, né? Tragédias essas que o povo de Israel, ele muitas vezes desobedecia, era resistente à voz de Deus, e Deus permitia, irmão, que os seus inimigos tentassem, invadissem e aprisionassem o povo de Israel. Vamos olhar a história no livro do Êxodo, capítulo 3, e versículo número 8 em diante. A Bíblia vai dizer que Moisés, aquele conservador e criador da lei, né, inspirado por Deus, da lei mosaica, ele estava, irmão, apacentando as ovelhas do seu sogro Jétro, quando Deus aparece para ele e diz: Moisés, eu tenho visto, Moisés, atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tem visto as suas dores por causa dos seus exaltores. Ou seja, Deus conheceu agora que o povo estava arrependido. Deus agora conheceu que o povo agora queria uma mudança, irmão, queria uma transformação. Moisés agora, príncipe do Egito, criado nas leis do Egito, homem que tinha um conhecimento terreno, humano, mas agora Deus leva Moisés agora para o deserto. E lá no deserto foi onde Deus apareceu a Moisés, se revelou a Moisés poderosamente. E disse a Moisés que Moisés agora ia voltar ao Egito, onde tudo começou, para libertar o povo dele. 430 anos o povo ficou no Egito. 430 anos preso, não sabia o que era adorar, não sabia o que era servir, não sabia o que era venerar o Deus do céu, porque permissão de Deus, porque havia uma desobediência do povo. Havia um inclínio do povo. O povo tinha esse problema de oscilar, irmão. O povo era oscilante, uma hora estava com Deus, outra hora não estava com Deus. Era necessário Deus quebrar o jugo do povo, o caráter do povo, formar outro povo, para que o povo entendesse qual era o propósito na sua vida. 430 anos. Deus agora, o texto vai dizer lá no livro do Êxodo, que Deus agora entra como um forte no Egito, liberta o povo, começa a falar com Moisés, dá a Moisés orientações, para que Moisés subia no monte para falar com Deus. Deus sempre tem alguém, irmão, para falar, irmão, para levar a mensagem para outra pessoa. Gente, muitas vezes não entendemos quando Deus nos levanta num cenário, glória ao nome de Jesus, hostil, no cenário de libertinagem, no cenário de apostasia, de incredulidade espiritual, de anarquia moral, para que a gente possa ser um porta-voz de Deus na terra. Aleluia. Tem crente ainda que não entendeu, tem crente ainda que não entendeu. Pasme a sua responsabilidade, o seu compromisso, quando Deus chamou ele para um propósito. Bendito seja o nome de Jesus. O escritor de Deus vai dizer que Moisés, ele decidiu, irmão, decidiu servir a Deus, irmão, sofrer com Deus, de que ter um pouco de momento os tesouros do Egito. Moisés rejeitou viver no Egito. Quando Moisés faz 40 anos de vida, Moisés desce para ver o seu povo, para observar o seu povo, mas quando chega lá, ele vê seu povo maltratado pelo Egito, ele mata o egípcio, esconde ele na areia, abre a terra, esconde ele, pensando Moisés que aquela situação não ia ser revelada, mas foi descoberto, Moisés, tudo plano de Deus. Aleluia! Estamos aqui hoje por um propósito de Deus, irmão. Aleluia! Quantos desertos, quantas situações, quantos altos e baixos, mas eu glorifico a Deus que tudo isso foi aleluia. Deus permitiu para forjar, e Ele está forjando o nosso caráter, para que a gente entendesse que Ele não queria a gente na mesmice, não queria água nos arteiros, nos joelhos. Ele queria transbordar a sua presença sobre a nossa vida. Glória, aleluia. Rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Quando a gente chega no capítulo 1 de Levíticos, a gente vai analisar, irmão, depois de Deuteronômio, capítulo 1,
Deus agora fala com Moisés e passa a Moisés alguns requisitos. Capítulo 1 de Levítico, versículo de número 1. Chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerei as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Ponto. Versículo 3: se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho. Tipificação, irmão, do Cristo que ia vir. Uma representação do Cristo que iria vir. Sem manchar a porta da tenda da congregação. E oferecerá de sua própria vontade, ou seja, voluntariamente, perante o Senhor. Versículo 4, o capítulo do Levítico: e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Versículo 5: depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, sacerdote, oferecerão sangue e aspergirão sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Versículo 6: então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E versículo 7: e os filhos de Arão, sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Em Levítico constitui-se as leis cerimoniais, civil e moral de Deus. Encontramos também como aprender a servir. Temos também em Levítico uma lei prática de Deus e não teórica, que não muda. Um povo que viveu 400 anos num deserto, no Egito, na mão de Faraó, onde ali estava o politeísmo, eles adoravam vários deuses. Como é que o povo agora ia aprender como se aproximar de Deus, como saber que Deus está ouvindo a sua oração, saber que Deus está se relacionando com ele? Era necessário Deus trazer orientações de como o povo servir a ele. Aleluia! Como Deus ia receber o sacrifício do povo, como o povo ia chegar diante do altar de Deus. Quando falamos de altar, falamos de algo voluntário. Quando falamos de altar, falamos de algo necessitário da nossa vida. Quando falamos de altar, falamos do relacionamento com Deus. Aleluia! Oh, aleluia, glória a Deus. Que essa relação não muda, é imutável, irmão. Essa relação não pode ser oscilante. Por conta da oscilação do povo, foi que Deus botou o povo numa situação difícil. Foi que Deus castigou o povo, repreendeu o povo, porque o povo era oscilante. Não se preocupava com o altar, não se preocupava com a comunhão, e não se preocupava com o sacrifício, e nem com o holocausto. Agora Deus liberta o povo do Egito, traz o povo agora para perto dele, mostra ao povo os seus propósitos. E agora diz a Moisés: diz ao povo como é que eu vou receber o seu sacrifício, como é que eu quero o seu altar. 430 anos aproximadamente, Deus mostrou, Deus deu requisitos, Deus abriu a mente do povo, mostrou que era na vida do povo, como já foi dito aqui, mas o povo não deu continuidade aos planos de Deus. Porque o texto que eu li no livro de Esdras vai falar de Moisés. Esdras vai citar Moisés, porque Moisés foi o grande legislador chamado por Deus. E o texto ainda vai citar: segundo a lei
de Moisés, o homem de Deus. Moisés deixou um marco. Moisés deixou história. E quando estivermos aqui, irmão, quem sabe muitos não dão valor à nossa presença. Muitos não dão valor o que Deus representa na nossa vida. Mas quando chegar o momento de Deus nos levar para o outro lado, vamos deixar a história. Alguém vai se lembrar da gente, mas é necessário que antes eu traga o povo para o altar, para o sacrifício. Eu gosto e sinto prazer em chegar cedo na igreja, como evangelista da igreja. Louvo a Deus por isso. Chegar cedo, uma hora antes do ciclo de oração, e ficar ali orando, preparando o altar para o sacrifício. Porque depois que preparamos o altar, vem o momento de louvor. Depois do momento de louvor vem a palavra, e o altar já está fumegando. É lá em Levítico também que fala no capítulo 12 que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Porque Deus tinha cuidado, irmão, do povo e o seu altar. Porque o Deus sabia que o povo a qualquer momento podia voltar para trás, podia olhar para outros deuses, podia querer sentir saudade do Egito. Aí Deus deu ordem a ele. Aí a Moisés, manda o povo preparar o altar, manda o povo preparar o sacrifício, Moisés, para que eu receba, para que ele se firme. Um altar bem preparado, irmão. Um altar, aleluia, bem consagrado. Quem não lembra do profeta Elias, quando ele prepara o altar que estava quebrado, ele prepara, deixa tudo em ordem. Agora ora a Deus, depois que o fogo desce no altar, lambe a água, aleluia, e todos que estavam ali, irmão, adorando outros deuses, Astarote e Acera, teve que reconhecer que só havia o Deus de Israel. Aleluia. Teve que reconhecer. Glória a Deus. Teve que glorificar ao Deus de Israel. Esse altar tem duas interpretações: figurativa, que é a espiritual, e a literal, que é o altar físico. Ambos têm os seus valores iguais. Eu não posso dizer que o meu altar está diante de Deus se eu não estou bem espiritual. Eu não posso dizer que o meu altar está pronto para que Deus receba meu sacrifício se eu não tenho uma congregação. Ambos têm os seus valores iguais. Quando Deus levanta um altar físico, é para que o povo que vai entrar nesse altar físico esteja com o seu altar espiritual preparados. Para que o mover do céu ele se revele no altar físico e o nome dele seja glorificado, irmão, e a sua palavra seja evidência, e os louvores que saem da sua boca, irmão, aleluia, sejam interpretados pelo Espírito Santo de Deus. Não há evidência eu dizer que estou diante do altar de Deus, a minha vida está diante do altar de Deus, onde eu não cultuo, onde eu não me envolvo na obra, aleluia, onde eu não oro, onde eu não desço, onde eu não tenho compromisso. É necessário para que Deus receba o nosso sacrifício. Observe o texto ali de Levíticos, irmão. É necessário uma organização, tudo em ordem. Prepara a lenha, prepara o aleluia, o cabrito, glória a Deus, desfola a cabeça, coloca o sangue que representa o cordeiro pascual, aleluia. Agora prepara o altar para que eu receba o sacrifício. Vocês saíram de uma situação politeísta. Você adorava outros deuses. O Deus de vocês era a droga, o Deus de vocês era o jogo, o Deus de vocês era a prostituição, o Deus de vocês era a bebida, era o álcool. Agora, quando eu trago vocês para a minha presença, eu preciso
adoração ela é organizada. Não pode ser de qualquer jeito. Para que eu receba o vosso sacrifício. Glória a Deus. Louvado e agradecido ao teu nome, Senhor. Oh, glória. Deus sempre procurou se relacionar com o povo. Aleluia. Glória a Deus. Deus sempre teve um compromisso com o seu povo. Agora o seu povo deixa-se levar. Deixa-se envolver tanto com as coisas exteriores que não tem valores para Deus. E vai perdendo. O fogo vai se apagando. O desânimo vai chegando. Oh, glória ao nome de Jesus. Há tanto crente que chega na casa do Senhor, meu irmão, sem propósito, sem ânimo. Vem, aleluia, por vir. Acha até uma diversão. Acha até um passeio na casa do Senhor. Mas não, esse lugar aqui é passeio. Deus levantou este altar físico para que a tua vida, o teu altar espiritual venha adorar nesse altar físico. Terra Namanurgi Fandarábia Relargue de couve tergue minante ofá Alamanda Camassu. Não foi fácil. Foi fácil para Moisés entrar no Egito. Não foi fácil para Moisés, irmão, ir, meu irmão, de frente a Faraó, de frente aos soldados, de frente aos cavaleiros, para tirar o povo do Egito com mão forte. Moisés, irmão, ele teve que se preparar, ele teve que buscar a Deus. A Bíblia diz que quando Moisés descia do monte, o seu rosto brilhava, irmão. A presença de Deus era sobre a vida de Moisés. É isso que Deus pede nesses últimos dias, irmão. Tempo de Deus, vê a presença dele na minha e na tua vida. Tempo de Deus nos usar, nos tomar. Tempo de alguém ver que Deus é aquele que nos chamou, nos escolheu. Foi lá no Egito, nos arrancou com mão forte e diz assim: eu boto você aqui para você dar fruto. Tanto é como Neemias traz a esperança, oh glória, e a iniciarem os alicerces do altar, quando também os muros derribados pelo tirano Nabucodonosor e seus soldados. Observe que Esdras, ele se preocupa com o altar. Ainda não havia muro, ainda não havia proteção física, mas Esdras reuniu o povo. Aleluia. Tem que haver união, irmão. Tem que haver unificação, unidade, para ver a glória de Deus descer. Aleluia. Tem que haver união. Tem que haver cooperação. Onde é que eu entro? Onde é que eu me encaixo? O que é que eu posso fazer para ver o crescimento, para observar, para alegrar o meu coração quanto a obra crescer, quanto a obra se desenvolver. Aleluia. Glória a Deus. Unidade. Estava com um só propósito. Observe que o versículo do capítulo 3 ele vai dizer assim: chegando pois o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo, se ajuntou, veja, como um só homem. Aleluia! Não, amanhã é o culto de fulano, eu não vou. Amanhã quem dirige a Betânia, eu não vou. Amanhã que vai consagração, eu não vou. Tem que haver unidade, união, unificação. Glória a Deus, aleluia. Se queremos ver a glória de Deus, Aleluia. temos que haver unidade. Oh glória. Aleluia. Antes dos muros serem erguidos, Esdras estava preparando o altar espiritual. Chama o povo, reúne o povo,
Traz o povo para perto, oh glória. Primeiramente eu tenho que trazer para perto, para junto. Eu não posso ser um servo de Deus, eu não posso ser um líder espiritual que afaste, mas eu tenho que trazer para perto, fazer o povo entender que o Deus dele é o meu Deus, que a fé dele é a minha fé, que o meu propósito é o propósito dele. Aleluia. A minha alegria, irmão, não é ter muito tempo de crente, até porque a honra e a glória é para ele. A minha alegria não é ser pregador do evangelho. A minha alegria não é ter uma boa oratória, uma boa dicção. A minha alegria é ver aqueles que fizeram parte da minha história hoje estar firmes na fé, estar comungando a mesma fé que eu comungo, e nós nos unimos a fazer uma só obra, adorar um só Deus. Pessoas que conhecem a minha história, pessoas que eu conheço sua história e sei do que Deus fez e operou na sua vida, sei do milagre, de onde Deus te arrancou, e hoje a posição que estás é alegria para o meu coração. Eu acredito que havia esse sentimento. As horas correram. Havia esse sentimento do povo. O povo lembrou-se dos 430. O povo lembrou-se dos 70 anos e disse: espera aí, Deus está nos dando mais uma oportunidade. Deus está nos dando mais um privilégio de reconstruir o nosso altar, de trazer de novo a adoração à sua casa. Deus nesta noite está dizendo, irmão, este trabalho, eu vou entregar agora, este trabalho aqui tem história, este altar aqui tem história, irmão. Não começou, aleluia, de toda forma. Houve uma história, houve vigília, houve consagração, e Deus está dizendo: aqueles que eu colocar aqui, eu vou preparar, eu vou trabalhar na vida deles, eu vou encher eles, e a minha obra ela vai avançar, a minha obra vai prosseguir, aleluia, porque Deus está dizendo, irmão, Ele é Deus que contempla, vê tudo, Ele é Deus que olha tudo, observa tudo. Há uma guerra, uma batalha, há um impedimento, irmão, mas Deus está dizendo: eu, o Senhor, levantei o altar e me responsabilizo. Eu levanto gigante como a nácia, elargue-me como a nácia, elargue-me como a nácia. Deus está dizendo: eita, estás preparada? Estás preparada? Ande, Emicaia-se, Divicou, Tetero e Fandarari, Ela boca, não estás preparada? Cante, ouve-se, Elargue-me-casse. Tu já estás vendo o meu agir neste lugar, o povo está chegando. Alargue-me-candarábia. Eu estou mandando o povo, eu estou indo no coração do povo. Elegue-me-camassuí, Elabandarábia-sé. Eu te chamei para uma grande obra, um compromisso, uma responsabilidade. E foi necessário para fechar algumas brechas. Aleluia. Eu colocar uma aliança nas tuas mãos, para tu saber que a minha obra, ela não pode ter brecha, ela não pode ter empecilho. Aleluia. Eu tapei as brechas. Agora digo a ti nesta noite: tenho negócio com aqueles que têm negócio comigo, tenho compromisso com aqueles que têm compromisso na minha obra. E te digo assim: faz a minha obra, que eu vou cuidar. Aleluia. Do fio de cabelo até a planta dos teus pés. Assim me diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem que se me andou e leve a sério. Alargue-me, camanácia. As oportunidades, irmão,
ela não vem toda hora e todo momento. O povo observou, depois que derrubaram os muros, quebraram os altares, e Deus dá ao povo mais uma oportunidade, irmão, de erguer um altar de novo e reconstruir. Glória. Mandarábias. Camas. Está estranho, pastor? Camas na reconstrução. Dá-me plaçúria minácia. Pasté, couve-as. Reconstrução. Terra. Caia súpria. Recomutio. Ela me afandarábia sé. Cama. Agora, para reconstruir tem que ter coragem, irmão. Para reconstruir tem que ter disposição. Tem que haver propósito, tem que ter visão de águia. Alamanda cama. Se fosse por alguém, esse templo aqui, esse altar físico, não estava de pé. Aleluia. Alguém não acreditava, glória. Mas eu tenho surpreendido alguém na terra. Deus tem mostrado a alguém, que Ele não chama para tocar dos letrados, que Ele não chama os acadêmicos, o Inácia, da Camândia, Ele chama aqueles que têm coragem de olhar a necessidade e erguer, levantar. Quando foi colocado o primeiro alicerce neste lugar, Deus estava dizendo: eu estou no negócio. Ei, eu estou no centro. E as portas do inferno não prevalecerão. Sobre esta obra e esse altar. Que Deus abençoe em nome de Jesus no Mateus. Hoje se espera a vida inteira. Não vos conformem com esta era. Hoje se espera, em Deus espera. Glória a Deus, aleluia. O nosso pastor está com oportunidade para orar e dar bênção. Estamos gratos a Deus nessa noite e tudo que a gente já ouviu e recebeu nessa noite. Aqui cheio de alegria para adorar o grandioso Deus. Chegando aqui por alegre, vamos sair mais alegre que a gente veio adorar o grandioso e eterno Deus nesse lugar. Eu agradeço a todos que vieram, ao nosso pastor Claudio. Ele disse que vinha assim, ó, estou aí quinta-feira, e ele veio. A nossa irmã Márcia, né? Que veio, que desde aquela falava na comunidade, dizia, olha ali, aí a gente, cadê ela? Eu não sabia o nome dela. Era uma bênção, né? Ela já visitou também, foi lá no poço. E eu agradeço a todos que estão aqui, as nossas irmãs que vieram, nossa irmã Cissa, nossa irmã Graça, nossa irmã Maiara, os esposos dela, a Mauri. Agradeço a nossa Grauce, a Helena, filha dela. Agradeço a Tamília, a Rebeca, a minha esposa Valquíria, e agradeço a nossa irmã Mary, que tem deslocado de longe para chegar até aqui. Agradeço toda a família o posto de um homem só, que ainda interpretou o nome da família, que é todo duro, mas uma família dura é tudo, não é? Eu agradeço a todos eles que têm tido força para chegar até o culto, graças a Deus. Agradeço a nossa irmã Amanda e agradeço ao nosso evangelista Júlio, que trouxe a mensagem, o nosso presbítero Rinaldo, que está aqui na nossa retaguarda na direita, que tem trabalhado conosco aqui, graças a Deus, nesse pequeno lugar onde Deus preparou para a gente adorar o nome dele. Eu agradeço a todos os irmãos, nós vamos orar, agradecendo a Deus por tudo nesse lugar, irmão, e nesse culto maravilhoso, Deus.
Urgias, Ederabacamba. Urgios, Ebicabassuderebia Fundará, Ebicabassuya. Ele me competewe, Fantatawe, Deuicada, Deuinacia, Imitou Evanti, Urgios, Ebato Deuinárias, Euiminuviação, Edergimicas, Elargue-me comanúrias, é bacana, Urgios, Namandorgue-me Fantio, Eblafandarai, Elergue, Tu, Remical é Fandará, Sudete, Ebicamas, leva prata, leva ouro, ergue bicamas. Quem tiver por fora não sabe, manás, açúcar. Deu eu de provado, como ouro na terra. Mas tu sabe, quero eu ver, quero eu tu bem pertinho, manúrias. Faço isso para tu saber que eu te amo, tenho um negócio contigo. Tu és minha missionária, minha mensageira, Alare, quero te enviar a lugares ainda que não foste, mas é necessário forjar teu caráter, plaçuta, terra, mantio, labarácia, lá eu falei aqui de tempo, se tu esperar o meu tempo, foi eu fazer, eu te honrar na terra, manácia, vou te fazer uma rude, manaias, alargue-me cama, terra, sute, tu mulher corajosa, alargue, tu és mulher corajosa, tu tem disposição, onde tu coloca a mão prospera, manácia, ergue a sua, eu estou dizendo assim, ó, estou dizendo as guerras, a batalha, tira a batalha assim, ergue a mão, que ofundará, chuta, terminas, ergue a sua, a manácia, elurgue na minúvia, olha, é um mistério, Tepata, Eminuvi, Keb, Assuta, Terra, Mantes, Rebicula, digo assim, Durga, Rocha, Terra, digo assim, grande a vigilância, viu, vai se levantar o vento, quando as passinhas, eita, juiz, eu estou alertando já, estou derramando a minha graça, quero concordância. Terminar. Ominivia, Monte Afandarai, e ouve assim, Anocatewe, Suimia Fandi, Oima Afandarai, Naveque Pitou que Minas, Nuriticai, Nuvias, Uti Omantia, Nurke Fandarai.
Não vejo lugar para eu trabalhar na tua remando, orou minha ação. Enxergue a banda, arábia, alargue-me canaço, alargue-me canaço e Aleluia! Glória a Jesus. Deus eternos. Daí vamos orar em mim. Já oremos, foi? Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso. Estamos na Tua presença mais uma vez, Pai querido. Grato a Ti por esta rica oportunidade de Tu desce a gente chegar aqui na Tua casa para Te adorar. Pai querido, Deus eterno, Deus altíssimo, Deus soberano, majestoso e criador e